Vamos iniciar a nossa sessão, que está no horário. Temos número legal. Eu declaro aberta esta 13ª sessão e indago aos ilustres pares se temos alguma consideração com relação à ata anterior. Não, presidente. Não havendo, declaro aprovada e vamos dar início a nosso julgamento, pedindo a Deus que nos proteja neste dia e nos abençoe para que possamos cumprir com a nossa missão sob a proteção divina. Amém. Desembargador Tairone. Desembargador Tairone. Esse desembargador não vai nos deixar. O áudio dele está... Desembargador Tairone. Pois não, desembargador Josemar. Posso anunciar o primeiro processo, que é da relatoria de Vossa Excelência? Pois não, pode ser. Aura, nesse processo vai haver sustentação oral? Gustavo Parente, em favor do... Ai, não tem aqui. O som está muito baixo, não estou escutando, Aura. Sim, é o doutor Gustavo Parente, está presente. Sim. Desembargador Tairone, eu irei anunciar o processo e lhe comunicar que tem sustentação oral. O primeiro processo é a apelação civil número 0800-760-81-2018, Carolina. Apelante é a Companhia Energética do Maranhão, SEMAR. O advogado é César Henrique Santos Pires Filho. O apelada é Marca Florestal, Comércio e Serviços Florestais Limitada. O advogado é Fernando Henrique de Avelar Oliveira. O relator, desembargador Tairone José Silva. A procuradora, doutora Maria dos Remédios Figueiredo Serra. Parecer que deixou de opinar. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, presidente. Eu faço aqui a leitura do... O advogado de qual parte, presidente? Decatorial, excelência. Pela apelante. Presidente, eu verifico aqui a grande questão aqui é com relação à regularidade ou não de uma citação. Eu já constatei essa irregularidade. Parece que a SEMAR está pontuando fundamentalmente nesse aspecto. Eu pergunto, então, ao advogado, até porque, no meu voto aqui, eu já estou decidindo pela anulação da sentença, né? E continuidade do processo na juiz de base. Se isso dispensaria a sustentação, ou se basta a gente ler aqui a emenda. Excelência, bom dia. Nesse caso, tendo visto em Vossa Excelência aprovei o recurso, eu dispenso sem problema nenhum. Se os demais colegas também forem nesse sentido, eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Não. Então, eu leio aqui a emenda, presidente, e vamos ver se é isso mesmo. Toda a liberdade, doutor. Ou não. Processo civil, direito do consumidor, ação revisional de consumo, com pedido de danos morais, materiais e antecipação de tutela, sentença de procedência, pedido de afastamento da revelia, procedência, ciência inequívoca, não configurada,
Advogado que compareceu aos autos não estava munido de poderes para receber citação, precedente do STJ, mandato de citação que somente foi juntado aos autos em sua integralidade após o protocolo da contestação. Regramento previsto nos artigos 230 e 231, 2 do Código de Processo Civil, que não foram observados no caso concreto. Revelia não configurada. Sentença recorrida que deve ser anulada. Recurso de apelação conhecido e provido. É nesse termo que eu estou votando. Desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Também acompanho. Anunciando o julgamento, Aura, processo anulado em vista de irregularidade de citação, devolvida à instância de origem para o regular prosseguimento. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. Segundo o segundo processo da pauta, também é da relatoria do desembargador Tairone. Eu pergunto se tem sustentação oral, Aura. Não, Excelência. Não compareceu. Desembargador Tairone. Ou não, presidente? Eu irei anunciar o processo e a secretária está informando que não haverá sustentação oral. Ou não? É a apelação cível 000-555-73-2014, São Luís. Apelante, Nara Keila Gomes Guimarães. Advogados, Marcos Fabrício Araújo de Souza e outros. Apelada, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA. Advogados, Mariana Savali Serra Alves e outra, relator desembargador Tairone José Silva, o procurador doutor Carlos Jorge Avelar Silva, parecer foi pelo conhecimento e deixou de opinar quanto ao mérito. Com a palavra, o eminente relator. Ou não, presidente? Presidente, o caso aqui é simples, como não tem também sustentação, eu vou ler só a ementa, fazendo uma exposição rápida aqui, que trata-se de questão daquela cobrança de fatura de energia da CAEMA, em determinado momento em que houve um aumento substancial, realmente, e a parte autora está se insurgindo contra isso. O juiz, então, mandou corrigir, né? Mas a autora está pedindo danos morais, porque teria sido negativada. Mas, verificando aqui, nós constatamos que, primeiro, que, de fato, ela atrasou no pagamento. E, segundo, a negativação não diz respeito a esse caso, a essas faturas. Entendeu? Portanto, eu estou mantendo a decisão do juiz, que mandou corrigir o faturamento, mas também negando provimento ao recurso de forma a não acolher esse pleito de danos morais, porque eu não constatei a sua presença. Então, a emenda nesse seguinte sentido: processo civil, direito do consumidor, ação revisional, com obrigação de fazer, danos morais com antecipação de tutela, sentença de procedência parcial, recurso da autora, pedido de condenação da apelada por danos morais, descabimento, requisito para a imposição da condenação pretendida que não se encontra reunido no caso concreto, mera discussão sobre o montante do débito que, por si só, não enseja abalo no direito da personalidade da apelante, inocorrência de negativação ou suspensão do fornecimento de água que desautoriza a condenação da apelada por dano moral, notificação da pena de multa e inviabilidade, circunstâncias reportadas nos autos que não revelam necessidade de alteração da penalidade, sentença recorrida que deve ser mantida, recurso de apelação conhecido e desprovido. Como voto? Desembargador Vieira. Acompanhe. Também acompanho. Anunciando o julgamento, Aura, recurso conhecido e desprovido por unanimidade. Vamos passar para o terceiro da pauta, desembargador Tairone, que Vossa Excelência também é o relator. Anunciando o processo.
Mas, primeiramente, eu pergunto à Aura se temos sustentação oral. Sim. Sim. Então, o terceiro processo, desembargador Tairone, da relatoria de Vossa Excelência, é o de 0001835-2012, Arari, apelante Vale S.A., advogado Márcio Rafael Gazinel, apelada Maria Antônia Lopes Mendes, advogado Jorge Vinícius Barreto Caetano, o relator é o desembargador Tairone José Silva, a procuradora doutora Lísia de Maria Brandão de Sá Costa, e o parecer é pelo conhecimento e improvimento do recurso. Com a palavra o eminente relator. Está sem áudio, desembargador. Eu vou ler o relatório, né? Já que vai ter sustentação, e a sustentação é da Vale, não é isso? Sim. Exato, Excelência. Trata de apelação civil interposta por Vale S.A., inconformada com a sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Arari, que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito, com danos morais e alimentos, condenou a apelante ao pagamento de pensão no montante de 1/3 do salário mínimo, desde a data do óbito até o dia no qual a vítima completaria 25 anos, sendo o valor reduzido para 1/6 do salário mínimo a partir daí até a data na qual a vítima completaria 75 anos ou a autora falecer. O que ocorrer primeiro? As prestações vencidas serão pagas de uma só vez e sobre elas deve incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora, de 1% ao mês, desde o evento danoso. Súmulas 54 do STJ. Indenização por dano moral no valor de R$125 mil, com juros legais de mora, à base de 1% a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC a partir desta data. Consta da inicial que o falecido, filho da requerente, com 19 anos de idade, no dia 18 de nove de 2021, por volta... 18 de nove de 2011, por volta das 6 horas da manhã, foi colhido por uma composição de trem da Vale, quando atravessava a linha férrea existente no povoado Campo do Carmo, no município de Arari, neste estado. Que o maquinista Cleito Santos, do Minério 1, ao passar pelo quilômetro tal, localidade 9, povoado Capiaçu, observou o corpo do decújo e contactou com a equipe de segurança empresarial, que averiguaram a veracidade do fato. Porque tanto no povoado do Campo do Carmo, quanto no povoado Capiaçu, não há passagem de nível ou passarela. Não há vigilância ou cancelas, como também não há quaisquer sinais luminosos ou sonoros que advirtam a chegada e dos deslocamentos das composições ferroviárias. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma total da sentença ou, caso se entenda pela manutenção de alguma verba indenizatória, que a mesma seja razoável e proporcional. Alega apelante que, na qualidade de concessionária de serviço público ferroviário, dispõe de inúmeros dispositivos de segurança ao longo da via férrea. Explica que seu sistema de monitoramento e controle de tráfego, além do sistema de rastreamento, permite que a apelante tenha conhecimento pleno do estado em que se encontra a ferrovia 24 horas por dia. Ao menor risco de acidente, o Centro de Controle Operacional é acionado. Acrescenta que todo o boleto do trilho é disposto em nível superior ao do solo, justamente com o objetivo de evitar acidentes,
na medida em que desencoraja os transeuntes a cortar a ferrovia, obrigando-os a atravessar nas passagens oficiais. Argumenta que não deve ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista nos artigos 37, parágrafo 6 da Constituição Federal e na Lei 2.681/12, nos casos de acidentes ferroviários envolvendo terceiros. Aduz que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que transitava de forma ilegal pelos trilhos da ferrovia, já que possuía outra via de acesso e fazia uso indevido do local, desafiando a sorte, não havendo nexo causal entre a conduta da empresa e o evento danoso. Alega ainda a apelante a inexistência de danos morais, tendo em vista ser impossível a concessionária isolar totalmente a malha ferroviária, criando barreira para a aproximação de pessoas desavisadas, inclusive em locais ermos e de difícil acesso. Requer a reforma da sentença por excesso no valor da condenação, bem como por ter acolhido a pensão por morte, tendo em vista a inexistência de dependência econômica entre a apelada e o decujo. Reclama também que os honorários advocatícios foram excessivos, e que não houve observância da culpa concorrente, contra razões pugnando pela manutenção da sentença e improvimento da apelação. Está a se manifestar, a Procuradoria apresentou parecer, opinando pelo improvimento do recurso. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, desembargador. Com a palavra a ilustre advogada, que deverá se identificar, nome OAB e terá o prazo regimental para a sua sustentação. Muito obrigada, Excelência. Ana Rosa Araújo Farias de Góes, OAB São Paulo, 446941. Eu inicio dando bom dia a todos os presentes, cumprimentando o eminente desembargador relator do presente feito, desembargador Tairone José Silva, recebo o nosso cumprimento. De igual modo, eu cumprimento os demais desembargadores que aqui estão, o presidente desta 7ª Câmara Civil, desembargador José Mar Lopes Santos, e o desembargador Antônio José Vieira Filho. Excelências, trata-se de uma apelação interposta em face da decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na ação de indenização por danos morais e materiais por acidente ocorrido na ferrovia. O acidente ele ocorreu em 2011 e vitimou o filho da requerente, da apelada, quando ele atravessava a via férrea. Conforme mencionado, essa sentença, ela julgou procedente 3 pedidos: o pagamento de pensão mensal, até a data em que a vítima completaria 75 anos, danos morais no valor de 125 mil e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Para tanto, foi aplicado a Lei 2.681 de 1912. Só que essa lei, ela regula a responsabilidade civil nas estradas de ferro, fundamentalmente sobre passageiros, sobre cargas e sobre indivíduos que estão sendo transportados nas composições férreas, o que não é o caso dos autos. No caso dos autos, ele era um transeunte, ele era um terceiro, então não seria aplicada a retromencionada lei. O que a norma faz, no caso, ela visa estabelecer casos em que a culpa é presumida em determinadas situações, envolvendo o transporte de passageiros ou de cargas. Inclusive, no artigo 17, ele fala que nos casos em que houver acidente de passageiros, e somente nesses casos, não se buscará perquirir a existência ou não de culpa do administrador ferroviário, pois aí ficaria adotada a teoria objetiva da responsabilidade civil. No caso, inclusive, nessa lei, há a inclusão do vocábulo viajante no texto da norma, que levaria a esse entendimento de que a intenção do legislador, ela foi, na verdade, restringir os casos de culpa presumida, aqueles casos onde preexistente um serviço de transporte, que, por sua natureza pública, mereceria a maior proteção. Como acontece que, no caso dos autos, como mencionado, apesar da apelante ser prestadora de serviço público, ela opera trem de passageiros, o acidente não ocorreu dentro do trem de passageiros, ela ocorreu, inclusive, com um trem de minério, e não ocorreu com um passageiro, era um terceiro. E, partindo disso,
temos um ponto que merece atenção, que é o fato também de que o local onde a vítima foi encontrada, ele fica num ponto alto da ferrovia. No caso, a gente teria uma altura aí de 3 metros, aproximadamente, e logo após uma curva. Esse local ele não é utilizado como travessia, justamente por não ser adequado. Então, para ultrapassar a linha férrea, nesse caso, seria preciso que a pessoa subisse essa elevação, como se fosse um barranco, de aproximadamente 3 metros, para poder acessar a ferrovia. E nós temos também, no depoimento de uma testemunha arrolada pela apelada, que ele fala que a vítima ela foi encontrada próxima à ferrovia, ela não estava nos trilhos da ferrovia. Além disso, também a gente tem que levar em consideração a impossibilidade de se considerar a ciência da aproximação do trem. Não há possibilidade de uma aproximação sorrateira, o que torna factível a detecção da aproximação do trem, tanto por conta dos sinais sonoros que são emitidos, quanto os sinais visuais também. E esses sinais, eles são emitidos constantemente pela ferrovia, de modo que o comportamento, nesse caso, a ser seguido, seria o de aguardar o trem passar, já que o mesmo tem preferência, para depois insistir na travessia. Inclusive, também em sede de audiência de instrução, a apelada menciona que a vítima estava retornando de uma festa, que seria a chamada Festa da Jussara. E quando ela respondeu às perguntas realizadas pelo magistrado, ela pontuou que o filho dela, né, a vítima, não possuía qualquer problema de audição, não possuía qualquer problema de visão e que ele conhecia o local do acidente, tanto que ele residia ali próximo da região. Seria importante também a gente mencionar que, além da ferrovia contar com placas de sinalização, todas estando de acordo com as regras exigidas pela ABNT, ela dispõe de mais de 100 passagens de nível oficial, todas devidamente sinalizadas. Ainda em sede de audiência de instrução, a testemunha arrolada pela apelada e a própria apelada, ela menciona que havia também uma passagem de nível clandestina e que essa passagem era próxima ao local onde ocorreu o acidente e que ela poderia ser utilizada para a realização da travessia que supostamente foi realizada pela vítima. Perdão. E aqui também merece ser pontuado que a vítima, como eu falei, ela residia próximo da ferrovia, ou seja, é de se esperar que ela tinha ciência de que no local passava trem e os horários em que passava o trem. Ela tinha costume de ver o trem passar ali, sabia qual era todo o procedimento adotado. E também uma das testemunhas arroladas pela apelada menciona que a Vale constantemente realizava programas educacionais quanto à travessia a atravessar a ferrovia, a sinalização que era existente de placas, sinais sonoros, todas essas atividades educacionais elas eram realizadas. Nós temos também um precedente nesse sentido de culpa exclusiva da vítima, que foi proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, pela 4ª Câmara Cível. É o processo de número, só um minuto, 0800-689-48 de 2020. Ele entendeu pela improcedência da ação, a requerente interpôs apelação, e a apelação foi improvida, né, a sentença foi mantida, por entender pela culpa exclusiva da vítima. Nesse caso, o acórdão, a ementa fala que a culpa exclusiva da vítima ela era evidente por entender que a vítima se olvidou dos deveres de cuidado e atenção, tendo em vista que havia sinalização no local, tendo em vista a utilização dos mecanismos de segurança da locomotiva, que foram acionados pelo maquinista, e o fato de que bastava a vítima ter aguardado a travessia do trem da Vale para, em seguida, realizar a travessia. Então, o acidente, a ação da vítima, no caso, foi determinante para a ocorrência do acidente, como seria também no caso dos autos. Diante disso, e partindo da premissa de que o acidente, objeto dessa demanda, ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não haveria o que se falar em dever indenizatório por parte da Vale, especialmente diante da inexistência de culpa, tanto da Vale quanto do preposto, tendo em vista também que houve foram tomadas todas as medidas de segurança possíveis nesse caso. Além disso, no que diz respeito à pensão mensal,
Também é importante a gente pontuar que a prestação de alimentos ela é apenas cabível nos casos em que fique demonstrada a dependência econômica em relação ao vitimado, e principalmente quando a gente leva em consideração que o filho já atingiu a fase adulta. Nesse caso, não ficou demonstrado, não houve nenhum momento dos autos em que houve essa demonstração, e a dependência econômica ela é uma condição sine qua non para a subsistência desse direito pleiteado. Então, seria inadmissível que fosse conferido esse direito de alimentos se não restou cabalmente comprovado nos autos que a vítima prestava esses alimentos à família. E ainda quanto a esse ponto da pensão mensal, seria importante também a gente mencionar a existência do julgamento ultrapetita, porque na petição inicial, a requerente ela requer o pagamento de pensão até que a vítima completasse 70 anos. No entanto, essa sentença de primeiro grau fixou o pagamento de pensão mensal até 75 anos de idade. Então, a gente teria 5 anos de idade, 5 anos de diferença entre o pedido da inicial e o pedido que foi deferido em sede de primeiro grau. Então, teríamos também um julgamento ultrapetita. Assim, eu finalizo rogando pela reforma da sentença de primeiro grau, sendo reconhecida a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do infausto, motivo pelo qual não haveria o que se falar em pagamento de valores a título de indenização. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e retorno a palavra ao eminente desembargador. Tenham todos um bom dia. Obrigado, doutora. Com a palavra, a eminente procuradora. Ilustres desembargadores, componentes da Câmara, senhora advogada de defesa, o Ministério Público pontua claramente que o dano foi caracterizado face ao evento morte, quando a vítima se viu atingida por um trem de propriedade da apelante que causou a morte de esmagamento corporal, politraumatismo resultado em trauma na região frontal direita, ação contundente por acidente de linha férrea. Tais fatos, inclusive, são incontroversos e surge, portanto, o dever de indenizar. Pontua ainda que não se vislumbra, no caso concreto, a excludente da responsabilidade civil exclusiva da vítima, uma vez que, conforme ponderou o eminente juiz Acor, a empresa requerida não impediu o acesso de transeuntes na linha férrea, deixando de adotar cautelas necessárias face à ausência de sinalização e conter no local, inclusive dando ciência de que a estrada clandestina costumeira utilizada como travessia pelos moradores. Então, senhores desembargadores, desta forma, essa caracterização ou esse argumento da culpa exclusiva da vítima, o Ministério Público entende que não procede. Prosseguindo ainda, embora o apelante argumente que o local encontrava-se sinalizado em conformidade com as orientações da legislação que regem o caso, não produziu nenhuma prova nesse sentido, razão pela qual deve ser desconsiderada a referida alegação. Prosseguindo, senhor desembargador, de forma sintética, no caso da análise, o raciocínio do eminente juiz singular mostrou-se concreto, correto, pois a dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido é presumida, mormente a situação da família com recursos limitados, já que, no caso em concreto, vê-se que o decurso trabalhava na lavoura e na pesca artesanal, recebendo salário mínimo por mês. Concluindo, o Ministério Público pontua que a sentença de primeiro grau foi correta, bem fundamentada, razão pelo qual deve ser improcedente o recurso. Senhor desembargador presidente. Obrigado. É a manifestação. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator. Não, presidente. Presidente, aqui nós temos que verificar dois aspectos fundamentais. Essa responsabilidade, efetivamente, em conjunto com a culpabilidade e os valores com relação ao pensionamento e à indenização que entendeu o magistrado de base.
As circunstâncias em que os fatos foram mostrados e têm a sua aparência levam a essa conclusão de que efetivamente ocorreu esse acidente e cuja causa foi esse atropelamento por um trem da Vale no local, então, indicado. Consta também que esse fato se deu na proximidade de dois povoados, povoado Capiaçu e povoado Campo do Carmo, e, inclusive, lá, nesse local, tinha um certo costume de passagem de pessoas, como, inclusive, mencionou a eminente procuradora, e que, por outro lado, não tinha qualquer tipo de passagem de nível, cancelo, alguma coisa realmente que estabelecesse uma certa ou alguma advertência a quem por ali passasse. Evidentemente que é esperado de qualquer um, naturalmente considerando o local, que exerça algum cuidado, que tenha alguma prudência em travessia dessa natureza. Mas, por outro lado, há que se admitir que é necessário cuidados, é necessários a empresa que explora esse tipo de atividade disponibilizar ou então montar algum sistema de segurança ou de advertência de forma a suprir esse ou aquele descuido realmente que efetivamente venha ocorrer por quem por ali passe. E, além do mais, nós estamos aqui também tratando sobre a questão da responsabilidade objetiva. É aquela questão em que os riscos são próprios da própria atividade e, em razão desses riscos próprios da atividade, há que se admitir, há que se concluir por essa responsabilidade objetiva, que, aliás, foi trazida agora de forma muito clara pelo novo Código Civil, lá no artigo 927, no seu parágrafo único, em que estabelece realmente que, nesse caso, independe a verificação da culpa por parte daquele que deve ser responsabilizado, ou pelo menos que causou o acidente. Então, esse aspecto me parece que está bem caracterizado com relação a essa responsabilidade, e eu diria que parte da culpa, até porque, como já entendeu o juiz de base, eu estou entendendo da mesma maneira, teve uma certa culpa concorrente, uma certa culpa recíproca, até porque, além dessa responsabilidade objetiva, teria a outra parte, o transeunte, o pedestre, de também ter os seus cuidados, suas cautelas a atravessar essa via férrea. Contanto que o juiz entendeu que teve essa participação também do pedestre, da vítima, no acidente, e estabeleceu pensionamento e indenização, levando em consideração essa circunstância, essa situação, entendeu? Tanto que, de início, ele fixou uma pensão de um terço do salário, quando, de regra, quando essa culpa exclusiva, esse valor em nível maior, de 2 terços, mas ele reduziu para 1 terço, né?
e determinou que mais à frente, quando a vítima completaria 25 anos, ele determina essa redução para um sexto, esse pensionamento. E, de fato, a vítima morava com a mãe, e não há dúvida de que, apesar dessa presunção, mas é natural que essa participação com o sustento da casa é evidente, já que ele ajudava nas despesas familiares e ajudava, naturalmente, a sua mãe. Então, me parece razoável também esse pensionamento até a vítima completar 75,8 anos ou, então, falecer. A eminente advogada falou nessa quantidade, digamos assim, nessa idade que seria acima do que foi postulado. Eu não vi na inicial pedido limitando realmente essa idade, e, ademais, é uma questão de ordem pública que o juiz, de acordo com essa necessidade alimentar, pode estabelecer a idade que entenda mais apropriada para a espécie, pelo menos a idade usual em casos dessa natureza, como é o caso. A questão da indenização por danos morais, isso foi o único aspecto que eu fiz uma alteração, que, aliás, é um pedido alternativo da parte recorrente, em que o juiz fixou em 125 mil, e eu entendo realmente que, em razão dessa concorrência, dessa culpa concorrente, dessa culpa recíproca realmente entre o recorrente e a vítima, eu estou reduzindo essa indenização para R$80 mil. Me parece a mais equânime, a mais justa para o caso, considerando, claro, as circunstâncias em que ocorreram, que eles se deram, a situação familiar da vítima, né? E, claro, a própria posição econômica da recorrente, que, no caso aqui, na verdade, nós estamos reduzindo, e essa é a conclusão. A questão dos honorários, também colocada pela ilustre advogada, me parece deva ser mantida, já que esse percentual ele vai incidir com base já nessa redução também, entendeu? E está incidindo também com base nos percentuais, nos valores já reduzido também do juiz, considerando essa culpa recíproca. Portanto, estamos entendendo que é razoável o nível percentual dos danos morais, dos honorários, em 20%. Portanto, eminentes pares, eu estou votando no sentido de manter a sentença de base na maior parte do seu dispositivo, mexendo apenas com relação à indenização por danos morais, que eu estou diminuindo de 125 mil para 80 mil reais. É como voto. Obrigado, desembargador Tairone. Com a palavra, o eminente desembargador Vieira, desembargador Vieira. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida em relação a essa indenização. São para quantos filhos? Por não, desembargador, não entendi bem. Essa indenização por danos morais é para os filhos, para a mãe ou para Para a mãe, para a mãe. É da mãe. Para a mãe, né? Em caso semelhante, se não me engano, no máximo 90 dias atrás, nós tivemos um caso semelhante onde eu fui o relator. E nós tivemos esse entendimento também. E, de acordo com essas considerações, presidente, eu vou acompanhar o relator. Obrigado, desembargador Vieira. Eu tenho aqui uma pergunta apenas ao eminente relator, com relação a esse acórdão que a advogada citou, que
na quarta vara, na quarta Câmara deste tribunal, existe um julgamento que é idêntico a esse, que foi julgado, não foi, foi negado provimento ao recurso. Se não me engano, foi isso que ela falou. Presidente, eu não constatei esse acordo. Me parece que a minha advogada ela fez menção neste momento. Eu, na apelação, eu não lembro ter visto realmente alguma coisa sobre esse acordo, entendeu? Portanto, se foi matéria colocada agora, não há como eu tratar, digamos assim. Peço licença, Excelência, por favor. Só se for para questão de fato, doutora. É só quanto ao precedente. Na verdade, esse é um precedente recente nosso, ele foi do final de 2021, e a nossa apelação ela é um pouco mais antiga, por isso ele não esteve presente na apelação. Obrigado, doutora. Desembargador Tairone, eu sempre gosto de acompanhar e não divergir, mas nesse momento eu vou pedir apenas vista dos autos para me esclarecer acerca desses argumentos alegados pela advogada, e o julgador não pode ficar com dúvida, nós sabemos disso. Eu peço vista desse processo. Ou não, presidente. Aura, anunciando o julgamento. Julgamento suspenso a pedido de vista do desembargador Josemar Lopes Santos. Vamos prosseguir com os nossos julgamentos e eu irei anunciar o quarto processo. Aura, que está mencionado que é segredo de justiça. O quinto processo é a apelação civil número 001384, 42/2015, Balsas. Apelante Marcos Roberto de Carvalho Veloso,
o advogado Péricles Landgraf Araújo de Oliveira, o apelado Banco de Lagenlande Brasil S.A., o advogado Jorge Luiz Zanon, o relator, desembargador José Lopes Santos, procuradora doutora Maria do Remédio Figueiredo Serra, pelo conhecimento quanto ao mérito, deixa de se manifestar. Desembargador Tairone e desembargador Vieira, este recurso aqui, esta 7ª Câmara, na sessão realizada no dia 23 de 5 de 2003, deu provimento ao apelo anulando a sentença. Ocorre que, quando os autos retornaram para a lavratura do acórdão, constou um acordo realizado entre as partes. Então, eu entendo que se faz necessário submeter o processo novamente à apreciação do colegiado para que se faça essa homologação dessa desistência. Eu aqui estou homologando essa desistência desse processo e consulto os eminentes desembargadores com relação a esse pedido. Eu estou de acordo, presidente. Pois é. Desembargador Vieira. Também estou de acordo, presidente. Então, inexistindo óbice a homologação judicial do acordo entre os litigantes, chamo o feito à ordem para homologá-lo, extinguindo o processo com resolução de mérito. Publique-se. Prosseguindo com a nossa pauta, é o processo da relatoria do desembargador Antônio Vieira, José Vieira Filho. É o agravo interno na apelação civil número 080-1407-52, senador Larroque, agravante Raimundo Batista de Oliveira, advogado Gustavo Saraiva Bueno, agravado Banco Bradesco S.A., advogado José Almida Rocha Mendes Júnior, o relator desembargador Antônio José Vieira Filho, sem parecer. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, inicialmente eu quero informar que não foi encaminhado ao Ministério Público esse processo. Porque, como de praxe, às vezes, em casos semelhantes, o Ministério Público diz que não tem interesse, razão pela qual não foi encaminhado. Fica ao critério de Vossa Excelência, com o da Procuradoria, para informar se pode dar andamento nesse sentido. Com a palavra, a eminente procuradora. Relator, eu não tive conhecimento, igualmente, que tem havido, trata-se de um agravo interno, né? Normalmente, não, salvo engano, é um agravo interno, né? E não veio ao Ministério Público, não tem parecer do Ministério Público, desembargador Vieira. Porque não foi enviado. Desembargador Vieira, seria necessário encaminhar ao Ministério Público esse agravo interno? Eu tenho o entendimento que sempre deve se encaminhar a todos, né? Mas nesse caso aqui, já temos geralmente o Ministério Público, em casos semelhantes, diz que nunca tem interesse, então a gente não manda. Desembargador Vieira. Desembargador Vieira. Diga. Na decisão agravada, o Ministério Público não já foi ouvido? Você não. Sabe informar? Não. Na decisão anterior, não, antes da decisão anterior, que eu estou dizendo, ele não foi ouvido, porque se for ouvido antes da decisão anterior, não há necessidade no agravo interno. Foi ouvido. Pois é. Eu entendo que não há necessidade. Então... Também entendo que Vossa Excelência deve manifestar o voto. Até porque, acho que feito o relatório, o Ministério Público pode, né, se manifestar. Pode aqui intervir neste ato, se tiver interesse. Exato. Então, vamos lá. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão deste signatário, na apelação civil, eu cito o número, que negou provimento ao apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo juiz de direito da comarca de Senador Larroque. O demandante ajuizou a ação referida, objetivando a restituição do indébito e aplicação dos danos morais sob a alegação de fraude e contratação por parte do agravado. O dito autor ajuizou a mencionada ação contra o réu em face dele se encontrar realizando descontos indevidos de tarifas bancárias e logo afirma não ter encontrado qualquer serviço correlato a justificar tais documentos.
Enquanto a razão, o Ministério agravado de forma que a recorrente não aduz nenhum fato novo, tampouco coleciona provas que possam ajudar os argumentos trazidos ao baile. É o relatório. Voto. Prossiga, desembargador. Eu A indago se só um minuto, eu indago da procuradora se ela quer se manifestar. Eminente desembargador, eu entendo que não há interesse, porque trata-se de direito disponível, discussão, não vou me manifestar. Obrigado, doutora. Com a palavra, o nobre relator. A resolução das demandas repetitivas, pela fixação da seguinte tese, diz que, em suma, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação do pacote remunerado de serviço, ou quando excedidos os limites da gratuidade de previsão, nas resoluções 3919/2010 do Bacen, desde que o aposentado seja prévio e efetivamente formado pela instituição financeira. É possível identificar a anuência pela parte autora quanto à contratação do pacote remunerado, uma vez que, nas razões de decidido referido em RDR, for assentado que a utilização de facilidades ou vantagens da conta bancária pelo consumidor justifica a cobrança de tarifas, restando, portanto, afastada qualquer ilicitude. No caso em questão, o agravante não utiliza a sua conta somente como conta salário, sendo observada a utilização de limite de crédito, pagamento de anuidade, cartão de crédito, saques e realização de transferências bancárias. Nesse sentido aí, eu cito a decisão do eminente desembargador Josemar Lopes Santos, na apelação civil 0800-773-73/2021, que, em suma, diz o seguinte: restou comprovado nos autos que o apelante, pensionista do INSS, não utilizava a conta exclusivamente para recebimento de sua aposentadoria, eis que se valia do crédito pessoal, cartão de crédito e conta poupança e realizava a transferência, o que desnatura a natureza de conta exclusiva para recebimentos provém de aposentadoria. Nessa circunstância, presidente, eu entendo ser irretocável a decisão combatida, razão pela qual conheço o agravo e nego o provimento. Desembargador Tairone, com a palavra. Presidente, eu tenho passado por aqui alguns casos semelhantes a esses aí, mas me parece que tem uma diferenciação, porque o caso aí vem comprovado que a pessoa tem utilizado a conta, não é isso? Sim, para fazer saques, etc. Para cartão de crédito, para Cartão de crédito, conta poupança e realizar a transferência. conta poupança. Também. Quando não há essa diversidade, eu até que tenha entendido que é preciso ficar clara essa contratação. Mas, nesse caso aí, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Também acompanho, sem nenhuma dúvida, porque foi citada até uma decisão da minha lavra aí. Então, a anunciação de julgamento, recurso conhecido e negado a ele provimento. O sétimo processo da pauta e último, que é a apelação civil número 0800-547-10/2021, Monção. Apelante Doraci dos Santos Aires, advogada Francinete de Melo Rodrigues, apelado Banco Pan S.A., advogado Feliciano Lira Moura, e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho, o procurador doutor Danilo José de Castro Ferreira. Deixou de opinar a Procuradoria. Com a palavra, o eminente relator. Cuida-se de apelação civil interposta por Doraci dos Santos Aires contra a sentença proferida pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Monção, no bojo da ação declaratória de desistência de débito, com repetição de débitos e danos morais, ajuizada pela recorrente contra o Banco Pan S.A., apelado, na qual julgado improcedente com a condenação da autora por litigância de má-fé. A referida autora ajuizou a mencionada ação contra o réu sob a alegação de que descobriu que estava se realizando descontos mensais do seu benefício, concernente ao contrato de empréstimo consignado. Assinala a recorrente nas razões recursais que a proferida sentença pelo juízo de base, sem ao menos ter oportunizado
autor a apresentação de réplica a respeito da contestação do réu e dos documentos foi apresentado naquela peça. Aqui, senhor presidente, eu estou fazendo o seguinte. Desembargador Vieira, eu só vou indagar da secretária se tem sustentação oral. Sim, em favor do apelado. Então, eu vou terminar o relatório. Continue, desembargador. Assim, vai recorrendo às suas razões recursais e proferida a sentença pelo juiz de base, se o menor ter oportunizado ao autor a apresentação de réplica, a despeito da contestação do réu e dos documentos por ele apresentados naquela peça defensiva. Aduza em seguida que a sentença merece ser reformada, porque o banco demandado não fez prova dos autos da disponibilização do valor contratado para a autora. Pleiteia o provimento do seu pleito para a nulidade da sentença ou, caso o referido entendimento não seja adotado para a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos autorais ou ainda para desconto de sua condenação por litigância de má-fé. Dessa forma, os autos e documentos foram encaminhados a este tribunal, onde aqui foram distribuídos a este signatário. Parecer da Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse ministerial. É o relatório. Obrigado, desembargador. A advogada é a doutora Ana Paula, é? Sim. Isso mesmo, Excelência. Bom dia. Bom dia. Se identifique, doutora, nome OAB e terá o prazo regimental para a sua sustentação. Com a palavra. Muito bom dia a todos. Ana Paula Pereira de Souza, OAB Distrito Federal 33257. Nesse ato, representando o apelado Banco Pan. Conforme muito bem relatado pelo doutor desembargador Vieira Filho, nós temos aqui uma ação anulatória de débito, acumulada com repetição de indébito, onde a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício e, ao verificar junto ao INSS, constatou que se tratava de um empréstimo consignado, que alega não ter contratado. Porém, excelências, conforme consta nos autos, as provas acostadas demonstram a legalidade da contratação, uma vez que o banco ora recorrido trouxe aos autos provas robustas, como, por exemplo, o contrato devidamente assinado, o comprovante de transferência da TED e documentação pessoal, sendo estas as mesmas que foram apresentadas, anexas à petição inicial. Assim, acertadamente, excelências, a ação foi julgada improcedente e o que o banco requer neste momento é que seja negado provimento ao recurso de apelação. É o que se requer. A ilustre procuradora tem alguma manifestação a fazer? Excelência, o Ministério Público aqui, no caso, não tem interesse, está sendo discutido direitos disponíveis. Eu agradeço. Obrigado, doutora. Retorno a palavra ao eminente relator. Superada a análise, observa-se que, após a apresentação da contestação pelo réu, conjuntado de documentos, o juízo de base não oportunizou à parte autora a apresentação da réplica, como contido no seu apelo, violando assim o artigo 350 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias. Outro não for o entendimento deste Tribunal de Justiça na apelação civil, 1614-2015, sob a relatoria do desembargador Jorge Rachid, perante a primeira Câmara Civil, onde for anotado que a ausência de oportunidade para a apresentação de réplica configura cerceamento de defesa, já que o violado princípio do contraditório devendo ser anulada a sentença. Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento para anular a sentença combatida, com a baixa dos autos ao juízo de origem, para que este determine a intimação da autora para se manifestar sobre a contestação do banco réu e sobre os documentos apresentados naquela defesa. É como voto, presidente. Então, desembargador, só para esclarecer, Vossa Excelência está determinando o retorno dos autos à origem para que seja dado visto à parte contrária que foi apresentado os documentos e a parte contrária não foi dado visto para se manifestar. Tá bem. Desembargador Taironi. Eu acompanho, presidente, é exatamente ele. Também acompanho e estou de pleno acordo. Isso já é praxe aqui na nossa Câmara, isso aí. Não pode haver violação às normas processuais. Tá?
Então, Áurea, anunciando o julgamento. Recurso conhecido e determinado o retorno dos autos à origem para as providências pertinentes, de acordo com o voto do eminente relator. Ilustres pares, chegamos Obrigada, ao... excelências. Com Pois não. licença. Bom dia. Chegamos ao fim da nossa sessão. Temos alguma colocação a fazer, desembargador Tairon, desembargador Vieira, nossa procuradora presente? É só desejar a todos uma boa semana. Mesma forma. Obrigado, Da mesma desembargador. forma, presidente. A todos uma boa semana, realmente. Bom dia a todos. Eu desejo, desembargador, saúde a todos e fiquem com Deus. Foi um prazer. Obrigado, amém. Bom, obrigado. Bom trabalho a todos também. Obrigado. Amém.